E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 12 de setembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT. Para mim aqui havia uma consolidação, eu havia perdido, eu imaginei que talvez fizesse aqui um pullback, né? Então seria o que? Um retorno próximo a essa resistência agora. Então aqui já tinha sido um suporte importante, imaginei que pudesse ser uma resistência importante também e que, principalmente no intraday, daria aqui uma oportunidade de venda, né? Mas vocês veem aqui um movimento forte no dia de ontem, então um candle que mostrou força, apesar de não ter tido um volume tão bom assim, né? Volume assim na média, mostrou força, hoje continua esse movimento, resistências importantes aqui para os próximos dias, principalmente para o intraday, teria essa do 120 e 160, que seria um ponto importante para segurar, e ultrapassando isso seria no 120.380. No intraday hoje, deixou aqui um trap de venda, então esse candle 6, vocês veem que tentou ultrapassar essa região, aqui tinha vários outros candles, né? Tentou superar a máxima deles, não conseguiu. Candle seguinte perdeu a mínima, trap de venda ativado. Esse daqui joga, deixa eu calcular aqui, jogaria o preço no 118.400. Então, o trade que andou pouco, né, desde a confirmação. Interessante observar como é que funcionaria amanhã. Então, para amanhã, a não ser que perca aqui, que rompa essa máxima, né, do candle 6, a operação continua ativa, né, continua presente. Próximo ativo aqui, o Ibovespa. Alta hoje de 0,93%. No tempo gráfico diário deixou aqui um candle bonito também. O volume nesses últimos 2 dias não foi tão interessante e também somado a isso nós temos aqui uma divergência no ABV. Então o ABV aqui um pouco mais abaixo, enquanto o preço já se encontra mais acima. Então divergência no ABV para baixo, volume abaixo, sendo que esperado, né, para um candle destes aqui, um candle que mostrou força, engolfando aqui o anterior. Então esperar aguardar um ponto interessante para buscar venda, a meu ver, seria aqui, próximo aos 118.400, que é um ponto que já segurou outras vezes, recentemente também, então provavelmente encontra resistência aqui também, nesse ponto. Em relação ao tempo gráfico semanal, vocês veem aqui essa briga, né? Então um candle mostrando força, esse candle 35, um candle para baixo praticamente engolfando outros dois, os dois anteriores, e agora em cima da média de 20 do semanal, mostrando força também, e um candle que se encontra entre a média de 9 e a média de 20, então tem ficado brigado aqui dentro. Acho que pelo semanal vocês observam até de uma maneira um pouco mais simples aqui essa consolidação. A gente tem aqui um suporte bem visível, aqui na parte inferior desse retângulo, e uma resistência aqui na parte superior do mesmo, então o preço tem brigado aqui dentro. Então, ponto importante para observar a venda seria aqui em cima. Agora, partindo para o dólar aqui no intraday. Interessante observar o movimento que deixou aqui no dólar. Bem aqui embaixo, vocês vão notar que deixou aqui um Joey de Nápoles. Inclusive, esse é um padrão que já deixou engatilhado uma compra também em CVC, tempo gráfico diário. Aqui foi nos 15, então teve esse movimento, um fundo, um topo, acima da média de 3, um segundo fundo acima do fundo anterior, mas abaixo da média de 3, aqui fechou acima. Hoje na abertura, ativou a operação. Essa é uma operação que eu vi já tinha dado um pouco, né? Então aqui já é um pouco mais complicado, teria que esperar aqui que rompesse e fizesse um pullback, o que não fez, foi direto. Mas desse rompimento, vocês veem aqui o primeiro alvo seria nos 4.962, segundo alvo 4.968 e o terceiro alvo, que foi onde chegou, né, bateu aqui, era no 4.977.79. Então chegou no terceiro alvo, um candle mostrando força vendedora. Depois se movimenta um pouco mais expressivo aqui para baixo. Acredito até que tenha feito aqui uma 61.8 desse movimento. Então desse movimento aqui de queda, fez uma 61.8. Só apagar esse aqui no anterior. Que vocês observem que desse movimento aqui, então a gente tem esse movimento aqui de queda, seria esse movimento, essa pernada aqui de queda. O preço retrai um pouco,
chega aqui na retração de 1.8, depois perde, chega a ativar o pivô, mas não anda muito. Então, isso foi o que aconteceu hoje no dólar, deixou uma operação boa, mas que para pegar a compra aqui teria que ser feito justamente na abertura ou na superação deste candle número 1. Aqui por cima já, se ele esperar um pullback, já aumentou muito o valor do stop. Primeiro ativo de hoje, primeiro papel seria Lojas Quero Quero, LJQQ3. É um ativo que está aqui numa retração de 61.8, pelo semanal vocês observam, né? Tem segurado aqui em cima. Interessante aguardar essa semana para ver como é que o preço vai se comportar aqui, justamente próximo a esses R$ 4,60. Tem brigado aqui nessa região. Caso supere, deixa aqui esse candle aqui mostrando um suporte importante. Semana que vem teste esse suporte e haja superação do candle desta semana, pode deixar uma operação assimétrica. Stop aqui um pouquinho abaixo, tentando buscar aqui o topo desse movimento. Sequoia. Sequoia é um ativo que está próximo à retração de 61.8, então havia deixado aqui esse movimento de alta expressivo, deu uma queda, né? Essa queda aqui foi muito forte, então vocês veem aqui um candle que engolfou outros 3, mas depois aqui 3 candles brigando aqui justamente próximo a essa região dos 64 centavos, então aqui é uma região que aparentemente tem sido defendida por parte dos compradores. Dependendo do candle que deixar no semanal, pode deixar também aqui uma operação de 61.8 com stop um pouco reduzido. Pelo diário, até pode já dar entrada, né? Aqui nesse ponto, superando esses 66 centavos, stop um pouco aqui abaixo, 62. Deixar a operação com risco até interessante. Seria mais ou menos uns 4,5%. Próximo ativo, Cogni 3. Esse é um ativo que eu deixei aqui traçado uns pontos. O primeiro seria aqui, deixa eu apagar esse da retração, seria esse trap, né, presente aqui no tempo gráfico semanal. Então vocês veem aqui um candle que tentou romper essa máxima. A gente tinha aqui esse candle, tinha também aqui esse topo anterior. Mais para trás vocês verão também outros pontos aqui em que segurou anteriormente. E desse movimento, vocês verão aqui que teve um trap, o candle 31, do que 30 tentou romper, o 31 perdeu a mínima, ativou. O alvo desse trap seria os R$ 2,39. Além disso, pelo tempo gráfico diário, que vocês verão, acho que comentei aqui que havia uma 61, né, um tempo atrás, foi desse movimento aqui. Então segurou na 61.8, seguinte rompeu, ativou, quase chegou próximo do stop, né? Não deu. E é um movimento que segue. Então o primeiro alvo seria nos R$ 2,95. Segundo alvo, um pouco mais abaixo, estaria no R$ 2,79. Chegou bem perto esse candle aqui de sexta, seria R$ 2,81, né? 2 centavos acima do segundo alvo desse pivô. Então, Cogna tem aqui 2 sinais, né, importantes para queda, que seria um trap no semanal. O segundo seria esse pivô de baixa ativado. CVC eu comentei no início do vídeo de dólar, né, que poderia estar deixando aqui um Joy de Napoli. Então vocês verão aqui esse movimento, que seria o que? Seria este candle, este fundo, abaixo da média de 3, este topo, que fechando acima da média de 3, outro fundo, acima do fundo anterior, abaixo da média de 3, candle fechando acima da média de 3. Então, na superação que deste candle ativaria um Joy de Napoli, e esse padrão traz o que? Traz aqui da ativação dele, o stop seria aqui abaixo desse 173, de uns 8%, enquanto o primeiro alvo seria aqui justamente no ponto para ativar o pivô, seria de 12. Mas o que pode deixar essa operação interessante seria justamente aqui com a projeção. Então, o primeiro alvo do pivô, caso confirmado, nos 3,18. Estaremos falando aqui de um alvo de cerca de 27% para cima. Então, dependendo do que acontecer amanhã, caso ative, dê uma queda aqui, teste novamente a base desse 175, pode deixar uma operação com stop reduzido para buscar um alvo bem acima, né? Muitas vezes superior ao risco.
Próximo ativo, a Aeris, a AR3. Esse é um ativo que não deixou um trap no diário, né? Chegou próximo aqui, vocês veem que esse 174 tentou perder a mínima do 168, mas não houve superação, então não ativou. Entretanto, a briga aqui tem sido interessante, então vocês veem que posteriormente pode se confirmar aqui um fundo duplo aqui nessa região, havendo superação desse 170, mas que aqui, justamente nessa região, tem tido uma defesa muito boa por parte dos compradores. Então, vários candles mostrando força compradora aqui nesse ponto. O volume aumentou bastante nesses últimos dias, então daqui de meados de agosto para cá, praticamente um mês, o volume aumentou muito, mesmo que tenha ficado aqui em queda, mas vocês veem que a variação não tem sido tanta aqui embaixo. E pelo semanal a gente já pode considerar aqui um suporte. Então, que suporte seria esse aqui pelo semanal? Deixou este candle feio, né, mostrando força vendedora, aqui segurou nesse ponto, então o 35, o 36 e agora o 37 aqui nessa região. O 37 testou aqui esse fundo, testou o suporte, superou o candle seguinte para mim, compra aqui nesse ativo com stop abaixo do 36. A questão é que esse tipo de padrão, né, a gente vendo assim, ainda não tendo ativado o fundo duplo pelo diário, é que não tem um alvo definido, então teria que ser um trade guiado assim, realmente no barra-barra, guiado pela média de 3. Então, o que a gente poderia definir aqui seria que o momento da compra e o stop técnico. Próximo ativo, Itaúsa, ITSA4. É um ativo que tinha aqui um trap nessa região, então a gente vê aqui uma consolidação na parte superior de uma consolidação maior. Então, por muitas vezes eu falei dessa consolidação aqui e ficou brigando aqui em cima. Desse trap, a gente tem aqui como alvo seria os R$ 9,17 que já alcançou, né? Então esse trap aqui já teve o alvo atingido. Interessante notar que está no topo de uma consolidação e o estocástico aqui apontou para baixo. Então, a princípio, caso não tenha nenhum tipo de briga aqui próximo a 1.8, próximo, ou deixe aqui um sinal muito claro de compra, a princípio é tentar buscar aqui o fundo dessa consolidação, tendo em virtude que tendo em vista o estocástico e o topo de uma figura. Então, geralmente, quando isso ocorre, vocês veem aqui um movimento mais forte. Então, principalmente levando em consideração que também é aqui o tempo gráfico semanal. Então, é um tempo que já mostra um pouco mais de confiabilidade em relação ao que aparece nele, né? Que aparece no gráfico. Próximo ativo é o Grupo Soma, Soma 3. É um ativo que tem brigado aqui no fundo, é um ativo que para mim tinha uma divergência aqui no ABV, mas que a briga aqui não deixou muito volume. Então esse aqui é um ponto que me deixa um pouco mais receoso para fazer uma compra, para ver compra de fato nesse ativo, né? Então tem aqui um trap ativado, mas o volume aqui não anima, esse é o fato. Então a gente tem aqui outros períodos em que o volume era mais presente, aqui em março de 2022, novembro de 2022, aqui nessa região também aqui de maio deste ano. Aqui vocês veem poucos dias com volume acima da média, outros volume bem abaixo. Então interessante o que aqui? A meu ver, aguardar aqui uma retração desse movimento de alta, aguardar que volte, deixa aqui um Joy de Napoli, quem sabe padrão de CVC agora, para aí deixar uma compra com um stop um pouco mais assimétrico. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo, comentar, até a próxima.